eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. Eu vou te mostrar como isso acontece. Hoje nós vamos bater um papo com uma daquelas pessoas que, quando a gente ouve, dá aquele estalo, poxa, ele poderia escrever um livro de memórias, porque é muita história. São quase 50 anos acompanhando o teatro brasileiro. E numa das suas falas, ele diz que na mão ele tem um pincel e na outra ele tem uma lata de tinta. Mas ele não é um pintor tradicional. E perguntando como apresentá-lo, ele me disse que ele era um emendador de fios. Bem, na verdade, ele é um artista que traz luz para o palco. E essa história ele vai nos contar, mas segundo as nossas pesquisas, começou por acaso, ele era um militar, até ir ao teatro levar seu filho Marcelo, de 4 anos, em 1976, para assistir sua esposa, que estava nesta peça. Então, como ele não me disse como gostaria de ser chamado, eu vou chamar de o artista da iluminação, porque reconhecidamente Aurélio de Simoni está há 50 anos fazendo o teatro brasileiro brilhar a cada dia. Obrigado por ter vindo. Aurélio, na verdade, eu gostaria, sei que existem coisas que você não pode contar, etc, 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 né? Porque ninguém mais participou, né, do teatro brasileiro e esteve na coxia, né? Então você deve ter histórias incríveis, mas eu gostaria de que você contasse para a gente inicialmente como começou, o que é essa história que você me diz que você é apenas um emendador de fios? E acendedor de lampadinhas. É o que eu sou. Né? Primeiro porque, Gilmar, quando eu comecei a me interessar por essa atividade, né, eu trabalhava já na Rede Ferroviária Federal S.A., né? Já tinha deixado, eu tinha feito, naquela época era muito peremptório pelo Exército você ter o ginásio científico, quando chegou a época de servir, você tem que fazer o CPOR. Eu fiz o CPOR, fiquei 4 anos como tenente, é o chamado R2. Mas isso passou, eu trabalhei na empresa jornalística brasileira, que muito pouca gente sabe que é o nome oficial do Globo, as empresas Globo, na época, lá da Irineu Marim, 35. Né? Trabalhei no The First National Bank of Boston, na auditoria do banco, e fui parar na rede ferroviária, fazendo uma atividade burocrática. E o teatro veio. Veio de que forma que você falou? Marcelo, meu filho hoje com 52 anos, ele fez tinha 4 anos e a mãe estava fazendo a escola de teatro na Praia do Flamengo, 132. E ele sabia, eu falei para ele, Marcelo, sua mãe vai estrear hoje uma peça no teatro, uma peça infantil, no Teatro Cacilda Becker, 1976. É por isso que eu digo que eu tenho 48 anos de teatro. Né? E ele falou, eu quero ir ver minha mãe. Nós fomos. O visagismo, hoje tem que falar visagismo, né, do personagem da Aline, da minha primeira mulher, era um rosto todo branco, um bigodinho, né, que era uma transformação da imagem do Carlitos, do vagabundo do Carlitos. Chapeuzinho de coco, né? O bigodinho, aquele bigodinho que ele botava do Hitler, né? Sim. Aquela coisa. E o personagem Ambrósio, o boneco.
E foi engraçado porque a Aline precisava fazer essa maquiagem, chegava muito mais cedo, né? Ela levava muito tempo fazendo essa maquiagem. E ficou o Marcelo brincando no Teatro Cacilda Beck, eu preocupado dele cair daquelas escadas que sobe, aquele corredor que tem ali superior. E eu estou naquela atividade de pai, e chega a produção do espetáculo trazendo o cenário. Eu comecei a entender o que era o teatro brasileiro, como é que as coisas funcionavam. E chegaram uma lareira, que já tinha sido usada em outro espetáculo, mas ia ser colocada lá, um paneleiro. E eu tinha 28 anos, né? 27. 76, eu tinha 27 anos. E fui fazer. Eu freguei para eles, olha, vocês estão precisando de ajuda? Ele disse, poxa, Aurélio, se você puder ajudar. Bom, conclusão, eu ajudei a montar, era um sábado, no domingo cheguei e fiz a mesma pergunta para o Marcelo, eu quero ir para o teatro com a minha mãe. Então vamos para o teatro. Cheguei lá no teatro, fiquei tão aborrecido, porque o cenário que nós tínhamos arrumado estava tudo por debaixo, lá escondido, fora do palco. Eu fiquei tão chateado que eu botei tudo no lugar, eu sozinho. Quando chegou o pessoal, ele disse, ué, quem que arrumou o cenário? Eu falei, eu fiquei aborrecido, cara. Alguém aí tirou isso do lugar. Ele disse, não, Aurélio, que à noite tem outro espetáculo, é outra cenografia. Comecei a entender como é que funcionava o teatro brasileiro. Conclusão, eu passei a ser o Marcelo, que sempre vê a mãe no teatro, na temporada, eu passei a ser o contra-regra do espetáculo. E o Zé Roberto Mendes, que era o diretor do espetáculo, marido da atriz Beth Hertal, na época, e chegou para mim, ator, né? Chegou para mim e disse, Aurélio, eu vou viajar era com a Maria Pompeu, né, com Arena contra Zumbi pela periferia do Rio. Quem é que vai operar a luz e o som? Sim, porque era ele que operava a luz e o som. Você não quer, eu te passo o que é? Bom, conclusão. Eu passei a ser o operador de luz, operador de som e o contra-regra daquele espetáculo. Terminou aquela temporada, 2, 3 meses. Voltei só a minha vidinha de funcionário. E em setembro, outubro do ano seguinte, 77, o Zé Roberto liga lá para casa, fala para ele, vamos remontar o Ambrósio Boneco. E a famosa frase, vê se o Aurélio pode dar aquela força para a gente. E o velho, quer dizer, naquela época eu não era tão velho, mas eu fui para o SESC da Tijuca, foi onde eu peguei, uma primeira vez que eu mexi num botão, não era nem deslizante, era giratório, eu vi uma lâmpada acender devagar. Eu falei, ela acende e apaga devagarinho. Fui apresentado a um potenciômetro, né, um resistor variável. E, sabe, e passei a ser mais uma vez o operador de luz, o contra-regra, o operador de som daquele espetáculo. No final daquele ano, de 78, o operador de luz do teatro briga com o administrador. O administrador do teatro chega para mim e diz, Aurélio, já que você está vindo aqui, você não quer vir? Eu disse, espera aí, companheiro, eu venho aqui sábado e domingo. Eu tenho de segunda a sexta, tenho trabalho, eu trabalho até 6 horas. Você pode chegar aqui às 7. Bom, conclusão, janeiro de 78, Aurélio passou a ser, além do funcionário da rede ferroviária, ele passou a ser também, né, o operador de luz do Teatro Sesc da Tijuca. Em janeiro, no ano seguinte, em 79, eu criei as minhas primeiras luzes. Porque, graças a Deus, eu tive no meu caminho de operador de luz, né, um encontro não só com as pessoas, com a equipe que montava, que me ensinaram muita coisa, né, mas um criador
que está aí, até foi professor, né, está aposentado, professor da Unirio, o Jorginho de Carvalho. E eu sempre digo para os meninos, eu digo sempre uma coisa, Gilmar, ninguém ensina ninguém a fazer luz. É mentira. Eu não aprendi com o Jorginho de Carvalho a fazer luz de teatro. Se eu aprendi alguma coisa, foi a como fazer teatro. Ele me ensinou isso. Isso ele me ensinou. Como me colocar com uma equipe de trabalho, sabe, com um cenógrafo, com um figurinista, com um diretor, com um ator, com um aderecista, toda essa coletividade que se une para levantar um espetáculo. Então, de 79 para cá, quer dizer, de 78 para cá, o teatro passou. E quando chegou em 81, pedi as contas da rede ferroviária, que eu fiz uma peça do Busa Ferraz, querido Busa, né, que falava, a gente deve escrever por aquilo que sabe. Aí eu modifiquei um pouco esse texto. A gente deve trabalhar naquilo que gosta. Sim. E vim para o teatro e acredito que eu tenha percorrido uma boa trajetória, porque até hoje não levei um pontapé no traseiro. Muito pelo contrário, né? Todas as pessoas se referem a você com uma admiração e um respeito muito grande. Não são os amigos, sabe? Isso aí eu angariei em teatro. As pessoas que... Sabe por quê? Eu não sei que horário você vai botar isso no ar, entendeu? Mas eu acho que esse qualificativo, eu posso dizer, né? Nós estamos aqui num palco. Eu gosto dessa merda chamada teatro. Gosto muito. Eu também gosto Isso muito. isso me satisfez, né? Como é o que eu digo, posso sair de casa aborrecido. Eu piso num teatro, o meu humor vai mudando, vai mudando, vai mudando. A equipe que trabalha comigo sabe que quando eu chego meio aborrecido, deixa ele. Daqui a pouquinho ele vai estar melhor. Daqui a meia hora, pronto, eu estou já no meu normal, que é pinto no lixo. Essa eu me qualifico, entendeu? Quando eu estou dentro de um teatro trabalhando. Isso, para mim, faz bem para a alma e agradeço muito ter, sabe, tido essa oportunidade. A vida me mostrou isso. Aprendi, né? Não foi só com o Jorginho, né? Eu tive um companheiro, meu Deus do céu, Luiz Paulo Neném, outro iluminador que era da equipe de Jorginho, em que eu ingressei na equipe de Jorginho, porque ele foi montar uma luz no Teatro Sérgio da Tijuca, me conheceu e perguntou se eu queria ajudar ele. Pô, Jorginho foi o bandeirante da história. Eu digo bandeirante, foi ele que pegou a faca e abriu a picada e disse a famosa frase, sigam-me aqueles que querem trabalhar com luz. Essa frase é atribuída a Duque de Caxias com outra coisa, né? Sigam-me os que forem brasileiros da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. Mas, o Jorginho não disse essa frase, mas é que eu brinco, né? Eu parafreso essa frase, né? E digo que o Jorginho foi o moderante. Ele permitiu que a função do iluminador, né, do responsável pela criação da luz, fosse instituída, porque até então eram os diretores que faziam a luz. Os eletricistas dos teatros, com a sua experiência, com a sua vivência, é que contribuíam também. Mas a criação era a função da direção do espetáculo. E aí surgiu a profissão iluminador? A lei é de 1978, é isso? A lei de Se eu regulamentação não me da engano, profissão. 78. Entendeu? Quando Lá você diz que come- tem quando três... Você, coincidentemente, quando você começou. Não, eu sou um privilegiado. Algumas coisas aconteceram na minha vida em que eu digo que eu sou um privilegiado. Né? Primeira luz de teatro adulto que eu fiz, 1979. Qual o nome da peça, Gilmar? Eu falei, só comigo me acontece isso. Um texto do Guarnieri. Entendeu? Foi aquela peça que ele escreveu, linda, né? Que é
um grito parado no ar. Não, não foi um grito parado no ar. Por isso que eu digo que eu sou um privilegiado. Eu fiz a luz do ponto de partida. Foi a primeira luz de teatro adulto que eu fiz. Ponto de partida. Foi ali, e o Ian Michalski colocou na crítica dele, né, o então grande crítico brasileiro, né, colocou a expressiva iluminação de Aurélio de Simone. Eu me lembro que eu andei com um jornal na Rede eu ainda era funcionário, eu mostrei. Sou eu, nada. E foi, mas foi isso. E em 79 eu comecei. Aí fui trabalhar também com uma outra pessoa. Meu Deus do céu. Que me mostrou muito o que ela ensinou a Cristiane Torlone a emitir para além da terceira fila, porque Cristiane Torlone, a nossa grande atriz, né, naquela época, lá em 79, ela agora quem é que estava ensinando, quem é que estava dirigindo o espetáculo, entendeu? Uma pessoa que nos deu tanto de teatro, que foi Marília Pêra. Sim. Marília dirigindo aquele espetáculo, falando para ela como ela tinha que se colocar, entendeu? E eu perdi esse cartão. Mas o que estava escrito nele eu nunca esqueci. Por isso que eu digo que eu sou um privilegiado. Marília Pêra escreveu assim: os amantes dessa nossa arte são pessoas limpas e bonitas, como você. Obrigadíssima, Marília Pêra. Que lindo. Já em 82... É emocionante. Eu não sei lá, para mim isso é um pagamento, sabe, que não se coloca em nenhuma caixa forte. Sim. Aliás, se tivesse uma caixa forte, não é no coração, é na cabeça do velho, que ainda o Alzheimer não está. Eu, de vez em quando, eu olho para trás para ver se o alemão está perto de mim, mas, por enquanto, não. E em 82 eu fui trabalhar com uma outra pessoa que, Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela está com 94, né, ou 95 anos. Sim. Não é isso? Lágrimas Amargas, de Petra Foncante. Primeiro espetáculo brasileiro que falou da história do homossexualismo feminino, colocado em cena. Fernanda Montenegro. Eu falei, isso é um monstro. Ela não é um monstro, ela é um ser adorável, sabe? Que te ensina por ser. Ela não tem proposta de ser professora de ninguém. Mas ela sendo, você vendo, você tem que... É por osmose. Você trabalha por osmose, né, com aquela mulher. E agradeço muito. E quando eu digo nas minhas oficinas, né, que depois de um tempo... Aliás, a primeira oficina que eu dei foi em 82, em Belo Horizonte, para a garotada. Mas Fernanda me ensinou a me colocar também nesse meio, né? Porque tem uma passagem, ela não sabe que isso aconteceu, que eu conto para as pessoas, para os amigos, que foi na estreia de Lágrimas Amargas. Eu era muito amigo do administrador e um pouco antes da estreia, o teatro já lotado, eu falei, esqueci de falar com o Jefferson, fui até a administração. Quando eu chego na administração, tem uma pessoa no telefone, já com o figurino da primeira cena. Naquela época não tinha celular. Então ela estava no telefone, chamado hoje telefone fixo. Não, era o telefone. Antigamente era o telefone. E eu parei e falei, dei as costas e fui saindo devagar para não atrapalhar. E eu escutei uma frase dita por aquela pessoa: mãe, eu vou estrear agora, reza por mim. Quando eu, às vezes, escuto companheiros meus levantando o nariz para dizer que eu sou, que eu faço,
que eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela mulher, em 1982, já era a primeira-dama do teatro há muito tempo. E estava ali no telefone, pedindo para a mãe rezar por ela, que ela ia estrear um espetáculo que só ficou 1 ano e meio em cartaz de Casas Lotadas, no Teatro dos Quatro. Eu acompanhei essa trajetória dela e depois tive a felicidade, quando ela foi viajar com Fedra, eu fiquei 1 ano viajando pelo país, também, sabe, bebendo, consumindo as informações que fluem dela de uma forma muito natural. Ela não se impõe, não tem isso. Porque ela é. É, entendeu? Já não disse o poetinha, não falou? O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não diz. Sim. Né? Então tem essas coisas, né? E como é o que eu digo sempre, Jorginho foi uma pessoa, das grandes virtudes de Jorginho, foi que ele nunca omitiu informação para nenhum colega dele que estiver, da equipe dele, estivesse trabalhando com ele. Isso eu aprendi com ele, né? E eu mantive essa coisa de, né, até há pouco tempo. Um menino que estava me ajudando a montar a luz num teatro, ele virou para mim e falou assim: Aurélio, você continua ensinando? Eu digo, não, eu continuo mostrando o caminho. Ninguém ensina ninguém a fazer luz. Eu também não ensino. Mas, quando muito, aí eu vou lá para o seu Genarino de Simone, meu velho pai, que ele disse: meu filho, a minha experiência não pode ser a sua Bíblia. Quando muito, ela pode ser um parâmetro. Nunca uma Bíblia de você agir igual a mim. Não existe isso. Né? E eu digo, e graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 pérolas na minha vida que me ajudaram na vida de teatro, meu filho e a minha filha. Os 2 trabalham com luz no teatro brasileiro e eu acho que eu não vou estar sendo muito presunçoso em falar que a minha filha é hoje uma das melhores iluminadoras do Rio de Janeiro. Eu não quero falar de Brasil, e não é só na área teatral, né? Ela está desenvolvendo um trabalho também na área de música, entendeu? Que ela está se colocando. E olha que ela tem a dificuldade de ser mulher nesse país. Né? Tem determinadas equipes, é a mulher que chega lá, porque ela é muito bonita, entendeu? Não é para ser minha filha não, mas é muito bonita. E, caramba, né? Chega num teatro cheio de marmanjo lá dele, lá vem essa garotinha querer mandar na gente, pendurar, né? Botar moving para lá, moving para cá, poxa, qual é? Entendeu? Eu sei que ela enfrenta isso. Me contaram uma história muito engraçada, que ela estava num teatro e o cara do teatro não estava fazendo nada que ela... E ela ligou para o irmão já chorando, desesperada. E o Marcelo falou, fala que você é filha do Aurélio. E ela deu um jeito de falar. Quando ela falou, não, porque o meu pai, eu estou aqui. Quem é o seu pai? O cara perguntou, né? Meu pai é o Aurélio. Você é filha do Aurélio? O que você quer? Pronto, e aí as portas abriram, ele foi. Por quê? Era Zé Augusto, um amigo meu que tinha trabalhado comigo, montando muita luz com o Jorginho. Né? Ele era meio irracível, assim, no seu tratamento, mas era um ser humano bom, entendeu? E que ele devia estar só num daqueles dias que ele não estava querendo arrumar sarna para se coçar. Então o trabalho com os seus filhos é algo que... Isso me dá um... Eu agradeço muito a Deus essa possibilidade, entendeu? Muito embora eu seja um pai desnaturado, que botou os filhos para trabalhar também com esse negócio de teatro, meu Deus do céu. Mas é o que eu gosto disso, gosto desse cheiro, entendeu? E me preocupo muito com o fazer teatral, que eu digo, isso aí as pessoas, tem gente que me censura porque eu digo isso, mas é o que eu digo, iluminar, Gilmar, nada mais é do que mostrar o trabalho dos outros. Aí você vai dizer, mas Aurélio, você está diminuindo o seu trabalho? Você é um artista reconhecido, entendeu? Eu digo, olha,
Se eu venho para cá, para um espaço, para mostrar o meu trabalho, e não o trabalho que eu fui chamado para mostrar, entendeu? Eu vou estar que nem o tal do que na época passada nós tivemos aqui um grande, né, dono de circo, que era o Orlando Orfei, Sim. que sentava no órgão dele e tocava, e tinha as águas dançantes que tinham as cores, que cada nota que ele trocava a cor da água. Sim. Então você estava ali para ver o Orlando Orfei tocar e ver a brincadeira dele com cores na água. Quando a gente vem para cá, a gente vem com uma proposta, e é o que eu disse, por isso que é o que eu bato muito isso, eu não sou contra ao stand-up comedy, nada gente, eu acabei não, foi há 2 anos atrás, eu fiz a Luz do Fabinho Porchat, entendeu? Não é isso, mas, por exemplo, a Esperança na Caixa de Chiclete Ping-Pong. O que Clarice fez, sabe? Ela compilou as músicas do Zeca, os textos de Zé Cavaleiro, né? Entendeu? Que é um poeta, mas é um poeta enraizado nas problemáticas de construções da vida de um brasileiro. Até que, às vezes, ele se coloca, mas quantas vezes ele retrata o pulsar de um povo. Né? E Clarice faz essa coisa. Brilhantemente. Eu fico na cabine. Gente, Clarice fez e faz, né? Há 18 anos ela faz Alma e Moral, que começa com uma frase que é ótima, que é maravilhosa. Quem já assistiu pode não lembrar, mas quando ela se desnuda, sentada numa cadeira, e o Carlinhos, que é o iluminador que trabalha com ela, que fica levando a minha luz para onde é que eles vão, né? Eu falei para o Carlinhos, 4 elipses em branco em cima dela, não tem que esconder nada. E aquela mulher nua olha e fala com a propriedade que Clarice tem, não há nudez na natureza. Pronto. Ou seja, fica sentadinha aí que eu vou te contar uma história que a minha nudez é uma proposta, mas não é o X da questão. Sim, né? sim. Então ela vai desenvolvendo todo o trabalho da alma, né? E a Esperança, ela fez coração de campanha. Ou seja, onde Clarice vai, ela diz, não, eu te levo, Aurélio, porque eu quero que você esteja comigo para mostrar, né, esse trabalho. E é uma forma de teatro em que eu acredito, o teatro transformador. Isso é importante, sabe? Não faça o teatro para aparecer minha linda carinha. Eu não quero que você venha ao teatro e fale, mas a sua luz é maravilhosa. Eu digo, mas e o espetáculo? Eu entendo. Eu entendo o que você fala e entendo que a luz, né, é mais uma ferramenta Isso. nesse conjunto. Tão importante quanto. Tá, mas se é importante quanto, como assim? Eu já cheguei para você e disse, Aurélio, parabéns, que luz maravilhosa. Porque são maravilhosas. Ninguém também está, assim, quase 50 anos, Aurélio, sendo respeitado como você é, admirado, enfim, os técnicos falam de você assim, o Papa da Luz. É um bando de amigos que eu tenho, graças a Deus. Mas eu não entendo quando você fala isso e entendo ao mesmo tempo. Outro dia eu te elogiei e você fez, não, que luz nada, o espetáculo é maravilhoso. Rapaz, mas o espetáculo sem aquela luz não teria sido a entrega que foi, né? E eu não estou falando de um espetáculo. Mas então, aí com isso, vários. o que você está falando para mim? O que é que eu estou falando? O que você está falando para mim é que eu entendi a proposta do espetáculo e trouxe ele em questões visuais, em plasticidade, com a força que ele está sendo proposto para o público. Então aí eu fiz uma luz que é totalmente inserida, nessa palavra que está sendo tão usada de uns anos para cá, no contexto do momento, daquele momento. Entendeu? Então é o que eu digo, você não tem que fazer o espetáculo para ele ficar bonito. Sabe por quê? Não é da sua autoria esse raciocínio.
é da autoria da Razão do Teatro, lá. Porque nós fazemos teatro aqui, mas a Razão do Teatro está lá. Entendeu? Então, eles lá dizem que bonito, ou não gostei, ou gostei. Isso é função deles. E eu brinco sempre com os colegas, né, que eu digo, nós que fazemos teatro, nós somos muito presunçosos. Somos de uma presunção terrível. A gente acha que o público vai ler todas as nossas propostas. Porque se não fosse assim, nós não faríamos. Se nós não acreditássemos no que nós estamos fazendo, como é que a gente vai mostrar para eles, né? Então a gente mostra com toda a pujança dessa criação. Mas às vezes, Fernanda já me falou uma vez, amigo, às vezes o teatro não dá. Às vezes o público faz um espetáculo, não vou dizer o nome do espetáculo, porque é chato de falar isso, né? Mas eu fiz um espetáculo de teatro do Sina, que eu cheguei para Carlos Wilson, o Damião, nosso querido Damião. Acho que eu ainda vou acabar ficando com cãibra no braço, de tanto falar assim, porque que já foram, né? Já subiram. Damião, eu cheguei para ele, Damião. Ele fazia uma cena com Thelma Resch, 2 na burrinha do Nordeste, né? O Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi. E eu cheguei, Damião, o que aconteceu com esse espetáculo? Ele disse, Aurélio, sabe quando a gente está fazendo a maionese? E aí a maionese desanda, você tem que botar um pouquinho mais de azeite? Não vai dar certo. Pega aquela maionese que você está fazendo, joga fora e começa a fazer outra. Aí você encontra, sabe? Pode ser que você consiga fazer uma boa maionese. Entendeu? Então é isso, né? O teatro tem essa imponderabilidade. Pode ser que o público não entenda a sua proposta ou não aceite, porque é isso também. E que bom que ele age dessa forma, entendeu? Porque se ele entende, ele passa talvez até inadvertidamente, ou não de uma forma, sabe, vamos dizer, coerente, mas de entender aquele espetáculo e trazê-lo para a sua vida pessoal. É o que eu digo, gente, quantas pessoas já se passaram na minha frente. E eu não estou falando que eu estou na rua, não. Eu estou numa cabine técnica, olhando um espetáculo. Porque ali, naquele espetáculo, eu estou vendo, entendeu, vários personagens, vários raciocínios. Então, coisas como o Puleiro dos Anjos falou, a gente deve escrever sobre aquilo que sabe. Eu digo, a gente deve trabalhar naquilo que gosta e vir para teatro. Então, veja bem, eu entendo o que você fala da seguinte forma. O iluminador que cria a luz, ele é um artista. Por quê? Ele entende a mensagem que o artista, que o diretor quer passar para o público e ele cria uma luz adequada para que essa mensagem chegue ao público da forma mais bonita e confortável Não é da possível. forma mais bonita. Tá. É da melhor forma que você acredita. Sim. Da melhor plasticidade. Que ajude ele a entender a proposta daquela cena, daquele espetáculo. Então ele é um artista. Entendeu? A lei diz isso. A lei prevê 3 categorias, né, na área da iluminação. Eletricista em espetáculos, o operador de luz e o iluminador. As 2 primeiras áreas técnicas e essa terceira, a área artística. Né? Eu, na minha carteira profissional, tem lá, né, o meu DRT, artista iluminador. Eu acho aquilo muito pomposo, porque me diz qual foi a escola que eu cursei. Acho que o único curso que eu fiz, efetivamente, né, foi com o Jorginho, quando o Jorginho foi dar uma oficina de luz na Escola de Artes Visuais, na Parque Lage. E eles estamos lá, né, falando, e ele conversando com a turma toda, e eu lá. No segundo dia
da oficina, Jorginho não aparece. Telefone para você, Aurélio. Eu falei, dá licença aqui, gente. Fala, Jorge, tu não vai vir, cara? Estamos aqui. Explica para eles como é que liga em 110, 220. Fala isso, fala isso, fala isso. Tal. Até logo, que eu não posso ir aí. Eu passei a ser o monitor da turma, né? Porque eu já trabalhava com o Jorginho, né? E já, meu Deus do céu, o que eu aprendi com aquele cara, de uma forma, ele sempre, essa coisa, né? Essa importância que ele dava aos detalhes de acabamento, sabe, das preocupações de não ficar fazendo com que a luz de um espetáculo descolhe o espectador do que está sendo feito. Porque se eu crio um grande efeito na rotunda, né, num ciclorama de um teatro, o público todo olha que lindo. E o pobre do ator que está dizendo aquele texto aqui, que a razão daquilo é esse ator que está aqui. Os princípios básicos do teatro, o ator e o verbo. Tá. Eu comecei falando... eu acho você você tem uma característica que eu acho muito legal, porque humildade não é deixar de aceitar o que você é e receber os louros por isso. Mas você é muito brincalhão, né? Ah, eu tenho que trabalhar com amor, pelo amor de Deus. Mas como te apresentar? Então eu comecei te chamando de artista iluminador, porque é o que está na sua carteira e é o que a lei fala, e de fato você é um artista. E a gente não pode, então eu vou refazer inclusive a minha frase. O artista iluminador é aquele que consegue entender a proposta da montagem e faz ela chegar ao público, envelopa de uma forma tal, junto com as outras ferramentas do espetáculo, entrega a melhor plasticidade possível. O que ele eu não vou dizer a melhor, mas a plasticidade que ela desejada pela equipe. Porque coisas que eu digo, os meninos brincam, né, que o Aurélio suas frases, entendeu? Iluminar, né, nada mais é do que mostrar o trabalho dos outros. Tem várias frases que ele diz, refletor na vara é refletor apertado, cuidado com o acidente. Você vai botar um refletor pendurado, aperta ele, mesmo que não esteja ainda nem ligar, mas se vai que alguém sobe a vara e ele está solto lá e ele vem embaixo, machuca alguém, né? Não é a fiação do espetáculo, não é a árvore de Natal, não tem guirlanda de árvore de Natal, estica o fio, passa bonitinho, faz um acabamento, não agride o público, entendeu? Com a sua má instalação elétrica, entendeu? Além dos cuidados, né, de bitolas de fio, de amperagens, de potência de lâmpada, todas essas coisas que nós temos que, é o que eu digo, eu aprendi, eu não fiz curso nenhum de Senai de eletricidade, mas eu aprendi como não tacar fogo no teatro dos outros. Isso é importante. Entendeu? Por favor. Por enquanto eu não taquei fogo em 47 anos, não taquei fogo em nenhum teatro. Entendeu? Por enquanto. Né? Porque eu espero ainda continuar emendando fio e acendendo lampadinhas por aí. Mas essa coisa você falou do brincalhão, é porque eu acho que é isso, entendeu? Se eu entro num teatro, entendeu? Com as minhas ventosas, minhas narinas exalando fogo, sabe? Fumaça, e chegou o velho chato, o cara que... Eu não vou conseguir ter o que eu tenho. Por exemplo, ontem nós fizemos, aqui nesse seu espaço, nós fizemos o espetáculo Deixa Clarear. Lindo. Que também eu emendo meus fios, acendo minha lampadinha lá. Muito embora eu esteja sendo mentiroso, viu? Sim. Porque eu não sou mais emendador de fio, nem acendedor de lampadinha. Pois é. Porque são os meninos que fazem, não sou eu mais, né? Eu só fico pedindo, bota aqui, bota ali, olha, vem pra cá, ó. Né? Então... Estavam até reclamando, não é? Que você não fazia nada, que ficava sentado, mandando. Que fica mandando, mas é o que eu digo, né? Da gente ter
essa forma, entendeu, de trabalho é que me permite, sabe, chegar num teatro e acontecer o que aconteceu ontem aqui com um técnico não, um artista que era o iluminador que estava comigo aqui. Eu fui fazer a luz da cortina e a nossa produção não tem muita bala na agulha, que é uma realidade do teatro brasileiro, né? Mas a gente tem que fazer o melhor que pode com o que tem. Isso eu já aprendi há muitos anos. E está faltando um pedacinho da cortina. O iluminador daqui falou, senhor Aurélio, eu tenho 3 refletores que acho que pode te ajudar. Não era da dotação do teatro, entendeu? O refletor estava guardado que ele faz alguns trabalhos extras e estava com eles guardados aqui no teatro com ele. Então, esse tipo de coisa só acontece quando, sabe, você no mínimo respeita o profissional que está do teu lado, que está te servindo, né? As pessoas eu sou contador de histórias, as pessoas dizem isso, mas eu fui trabalhar num teatro em Belo Horizonte, que era um cinema, virou Teatro Brasil, agora que mudou o nome também. E o menino que era chefe do palco desse teatro recém-inaugurado tinha sido do Palácio das Artes, né? O nosso Palácio das Artes lá em Belo Horizonte. E me conhecia, porque eu já tinha estado lá em vários espetáculos e sabia. Cheguei lá para falar, ô Aurélio, que bom que você está aqui. Eu digo, ô querido, vai, tudo bem? Comecei a trabalhar, aí eu precisei de uma coisinha, que eu falei, meu Deus, cadê o fulano? Tá lá na sala dele. Era chefe do palco agora, né? Aí eu cheguei na porta dele, bati, entrei, abri a porta e falei, dá licença. Ele olhou para mim, entra aí, pô. Eu entrei. E falei, querido, por gentileza, eu estou precisando de um favor seu. Você sabe o que ele falou para mim? Sim. Ô, Aurélio, você é... Entendeu? Eu, o que é, cara? Não, cara. Tu chega na minha sala. Primeiro, você bate na porta. Segundo, você entreabre a porta. Terceiro, você pede... Quarto, você pede licença. E depois você chega e começa a falar por gentileza, fica difícil a gente falar não para você, cara. Já está, né? Entendeu? Então, mas é isso que eu digo, né? O Aurélio abre portas. Eu não sei, não é o Aurélio, não, são as pessoas que têm nisso e que a gente consegue incentivar. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora você falou aí que as pessoas falam, e eu concordo, que você é um contador de histórias incríveis, né? Porque ela se confunde com a história, os últimos 50 anos do teatro brasileiro. Então eu lembro que uma das nossas conversas, aí você falou de Otelo, falamos de Rogéria, aí fomos falando de... Cara, ele trabalhou com todos, né? Ou quase todas as grandes estrelas do teatro brasileiro. Então você deve ter histórias incríveis para contar, né? Algumas, evidentemente, eu sei que você não pode falar o nome, mas... Mas é o que eu digo mesmo, né? São passagens que nós temos, mas essa história eu posso contar. As pessoas dizem, o Aurélio é o iluminador, o Aurélio é isso. Pois o Aurélio, em 1983, no início de 83, o espetáculo em cartaz, com casas lotadas, entendeu? Deixou a atriz principal numa posição esdrúxula para a plateia. Como assim? Lágrimas Amargas de Petra von Kahn. A última cena, Fernanda subia numa coisa que a gente chamava do recamier, que era meio um Fernanda sofá. Montenegro. Fernanda Montenegro. Tá. Subia num sofá e Xodó, a Sonoplasta, soltava uma área de Maria Callas, linda, né? E a gente iluminava, a luz era do neném e minha. Nós assinamos luzes 4 anos juntos. E aí a gente iluminava a clarabóia que tinha na cenografia e Fernanda e um foco nas costas do hobby, né, da Fernanda, que tinha uma águia bordada lá, né? O Celso Nunes chamava, o diretor, chamava aquela cena do voo da Petra.
É quando ela se reerguia porque a Karen tinha ido embora, tinha deixado ela sozinha. Um amor da vida dela. E Fernanda sobe naquele recamier, abre os braços, xodó, aumenta o som, fecha a luz linda atrás do foco nas costas de Fernanda, aquela clarabóia, blackout. Nós estávamos com 1 ano e pouco de espetáculo. Eu nunca soube o que aconteceu naquele intervalo, que quando dava o blackout, esperava um pouco e abria a luz. Fernanda estava do lado do recamier e agradecia. O público, né, assim, 500 pessoas, quase 500 pessoas ovacionando aquela mulher. E naquele dia eu soube o que acontecia. Quando eu cheguei para operar a luz no teatro, ainda eram mesas analógicas, né? Mesas que você tinha que preparar todos os presets antes de executar o movimento. E aí, Paulo Mamed, um dos donos do Teatro dos Quatro, né, falou, ó, você me perturbou tanto, olha, que eu comprei uma mesa nova. Eu olhei e falei, gente, uma mesa dona, novinha, que maravilha. Obrigado, Paulo. E comecei a fazer o espetáculo sem problema. A luz era do neném minha. E eu era o operador de luz. O roteiro já estava na gaveta há muitos anos. Né? Muitos anos não, mas já há muito tempo. E eu não vi nada. Fui fazendo. Quando eu cheguei, que eu dei esse blackout, eu tinha uma preparação de um preset, de uma linha de potenciômetros, que ia entrar a próxima luz, e você limpava tudo e preparava cada canal na intensidade que tinha que entrar e subia um submaster. Mas só que aquela mesa tinham 3 submasters. Tá? Um deles eu deixei em cima. Quando eu fui preparar a luz de plateia, era a hora que Fernanda Montenegro, eu não posso nem levantar, né? Mas Fernanda Montenegro era o recamier, com um pé no recamier, o outro pé no palco e ela assim, ó, e o público lá. Ela estava, era o que ela fazia o tempo todo. Dava o blackout, ela esperava, ela conhecia o tempo de filamento da lâmpada, né? Que a lâmpada, quando apagava, dava aquela resfriada, né? A luz não corta, né? Ela faz... E aí ela esperava isso e batia a mão no recamier, descia um pé. Nessa hora eu acendo luz de plateia. Eu mostro Fernanda nessa posição. Mas eu mostrei que tirei. Rapidíssimo, foi um flash. Voltei a geral. Eu dava socos na perna que a Xodó falou, que isso, Aurélia? Falei, Xodó, o que eu fiz, Xodó, você viu? Bom, Fernanda agradeceu, entrou o elenco, né? Renata Sorrá, Rosita Tomás Lopes, Joyce Oliveira, Paulinha, Juliana Carneiro da Cunha fazendo a Marlene. E saiu o elenco. O tempo de uma pessoa subir pela escadinha, lá tem o corredor lateral e a porta da cabine abre. A porta da cabine era nesse sentido, eu estava aqui na mesa e a porta abriu, eu olhei, tinha uma pessoa que não tinha nem entrado na cabine, estava só, entreabriu. O que houve, meu amigo? Ele disse, Fernando, justificar não existe, existe explicar. O painel de comando foi mudado e na hora que eu fui preparar o último efeito, eu inadvertidamente deixei um submaster em cima e abri a luz da plateia, como você viu. Aí ela disse, tá bom. Nesse tom. E aí fez a pergunta que não quer calar. Mas amanhã não vai acontecer mais não. Né? Eu olhei para ela, poxa, 1 ano, sem uma coisinha. Entendeu? E eu virei para ela e falei, não.
Realmente, graças a Deus, consegui cumprir essa promessa, que nunca mais aconteceu. Mas eu fiquei com aquilo. Mais tarde, viajando com Fedra, ela virou para mim e disse: meu amigo, trabalhar com você é muito bom. Eu digo: por quê, Fernanda? Hoje você chega no teatro, você já ajudou o Murilinho a montar o cenário. Já ajudou o Murilinho a montar o som. Você já ajudou o Geraldo Malheiros a fazer a administração. Você já falou com o diretor do teatro. Você já resolve tudo. A luz já está pronta. Puxa vida. Agora, você é problemático. Eu digo: por que eu sou problemático? Porque você não... O humor de Fernanda Montenegro é uma coisa maravilhosa. Você é problemático, sabe por quê? Porque você não é comunista. Você não é homossexual, porque se você tivesse uma coisa dessa, que criam polêmica, a gente pegava esse gancho para te promover. Fernanda maravilhosa com aquele... E eu falei: pois é, mas quando ela disse que era bom trabalhar comigo, eu lembrei. Então quer dizer que hoje eu não estou atendendo. Você lembra na Fedra? E eu me lembro da frase dela: você ficou zangado comigo. Né? E eu disse: não, Fernanda. Tanto que essa passagem minha com Fernanda, eu que provoquei aquilo, é o que eu digo para os meninos quando eu dou as minhas oficinas, né? É o que eu falo: o técnico não tem o direito de errar. Direito ele não tem. Ele erra porque é um ser humano. Lógico. Entendeu? Agora, direito de errar, não. Entendeu? Então, eu conto essa historinha minha de passagem com Fernanda e que eu digo isso, não existe esse negócio. Porque o erro pode comprometer. Mas compromete. Compromete, na verdade, né? Compromete. Primeiro, que susto que Fernanda deve ter levado. Ela ali, arriada, ela sabia que estava numa posição esdrúxula e abre uma luz. Isso criou, ela deve ter... A plasticidade vai embora. Entendeu? E pronto. Né? Uhum. E é o que os técnicos, alguns teatros, ficam aborrecidos comigo. Termina o espetáculo, eu tenho uma deixa, a última deixa do meu roteiro de luz é: atores saem de cena. É uma luz que eu deixo no palco e eu não admito que o público veja um palco com luz de serviço. A gente preparou uma lua cheia para o público, né? Ele veio. A gente mostrou isso. Aí, no final, você dá o blackout, os atores saem de cena, liga o serviço, entra contra a regra, tirando tudo. Que isso? Você quebra a proposta que você acabou de criar ali. Entendeu? E aí ele me disse: não é você que pega o ônibus para ir para casa, porque acaba o ônibus lá, eu tenho que esperar o público ir embora. Eu digo: mas querido, não vamos mostrar um palco com luz de serviço para o público, porque a gente não tem esse direito. Você faz o que você gosta, não é? Muito, muito. Essa é a grande diferença, né? Aurélio, você, evidentemente, eu imagino, e também acho que numa das nossas conversas, você chegou a trabalhar com teatro de revista. Evita-me, que assim não dá. A tocha na América, desculpe esses termos, mas era isso. Agora que eu era a tocha na América, entendeu? Não era isso que vocês pensaram, não. Não é? Entendi. Entendeu? E... esses espetáculos no Rio de Janeiro? Aqui no Teatro Rival, que era o teatro que ainda promovia quando eu comecei o teatro de revista. Né? Que nós tínhamos estou aqui lembrando de uma atriz que eu sempre encontro com ela. Eu acho que eu não posso mais encontrar, que me disseram que ela partiu. Mas é um adereço. O Guilherme Caran, além de um grande ator, além de ser um cantor, além de ser o cara era muito bom. O Guilherme Caran era bom em tudo que fazia, né? Ele era cenógrafo, ele era aderecista. Ele fez um adereço para um teatro de revista que era uma grande cartola
que as meninas usavam segurando a parte de cima da cartola com os braços. A cartola vinha aqui, né? Quando chegava aqui na aba da cartola, no pescoço delas saía um grande nariz. O que eram os olhos? O que é que eram os olhos? Foi Guilherme Caran que fez isso, meu Deus do céu. Eram os seios das meninas. E essa atriz vinha, teus olhos são duas continhas de luz. E o teatro vinha abaixo, entendeu? Porque as meninas estavam de seios nus, né? O nariz aqui era perfeito, entendeu? Você via a cartola, não via os olhos, né? Tava o nariz aqui, aqui os dois seios, eram os olhos, entendeu? Vi Luiz Mendonça saindo de trás de um púlpito, né? Aquele famosa gag do teatro que fazia o iluminava, ele estava de paletó, gravata, entendeu? Fazendo a apresentação de um telejornalismo e saía de trás do púlpito e virava as costas, ia para o fundo do palco. E ele estava de bunda de fora, entendeu? Você acho que gags do teatro de revista, entendeu? Vi ator, né, fazendo... Assim, no público ri do erro, eles errando, né? Aquela famosa gag do teatro que era o ator que fazia uma coisa... Peraí, cara, começava, acho que eu errei, os dois em cena entrando no erro, tudo combinado. Mas o público se deliciando, entendeu? Aplaudindo, porque eles estavam retomando a cena. E era tudo, sabe, estudado, nós vamos errar nessa coisa. Era texto do espetáculo. Como a TV Continental saiu do ar, porque um dia passou um take de um teatro de revista, uma cena de teatro de revista. Foi Sério? colocada fora do ar, TV Continental, por um tempo. Mas fiz teatro de revista. Eu eliminei Otelo, né? Ou seja, eu sou velho, Gilmar. Eu sou velho, não tem jeito. Eu iluminei Grande Otelo, gente. Meu Deus, Cabaré S.A., direção de Antônio Pedro Borges. Que Deus o tenha, meu querido amigo. E a gente fala, Alice, né, a mulher, a filha de Antônio, com 15 anos, Alice Borges, grande ali atriz, né, Alice Borges fazendo espetáculo de 15 anos, entendeu? Tive a oportunidade, eu iluminei Dona Ângela Leal, sabe? Eu fiz a tal história, eu tive o prazer de trabalhar, eu fui pedido para dar uma conversa, né, um papo com umas senhorinhas, como diz a minha mulher. Minha mulher, ela é a Beth, né, minha segunda mulher, ela é terapeuta corporal há mais de 20 anos. Que mais de 20 anos? Já tem quase 30 anos. E ela é fisioterapeuta, né? Se formou agora, há 2 anos atrás, mas ela tem um grupo de senhorias, que ela chama de minhas senhorinhas, que ela fala é o CAM, é Curso de Atualização da Mulher, que tem na Barra da Tijuca, e que são senhoras. E a mulher falou, senhor Neide, você não podia contar um pouco das histórias de teatro? E eu fui lá contar para elas. Eu falei, o que eu vou ficar para ensinar para elas a fazer luz? Eu não. Eu não quero saber disso. Aí eu botei o nome da minha palestra Por Trás dos Panos. Ou seja, abri a porta para contar todas as minhas besteiras que eu andei fazendo. E falei com ela, eu botei um primeiro nome, Paulo Otran, né? Aí botei um segundo nome, Marília Pera, entendeu? E tem um nome, essa história é verdadeira, né? Que eu trabalhei, nem eu fizemos a luz, de uma peça que estreou com um nome que a autora não deu, que foi no Teatro Maison de France. Nós fizemos Neném, direção de Domingos de Oliveira. Domingos chegou para uma atriz, eu trabalhei com ela, maravilhosa, Tônia Carreiro, né? E Tônia está aqui, texto, quero que você faça, era um texto da Lenita, mulher
Na época, Mulher de Domingos. Depois Tônia devolveu, vamos fazer, quero fazer esse texto, o Domingos, pode mudar o nome. Estreou no Teatro Maison de France, no ex-teatro Maison de France, infelizmente, estreou a peça A Volta por Cima, com Tônia Carreiro, Kaique Ferreira, Priscila, Sebastião Vasconcelos, meu querido amigo. E qual era o nome da peça? É isso que eu ia te perguntar. Que ela disse que com esse nome eu não estreio. Qual Tônia, qualifica bem quem era a Tônia Carreiro. Maravilhoso. O nome, maravilhosa, meu Deus do céu. Qual era o nome da peça? Sim? O Jogo da Velha. Ela disse, esse jogo, essa peça eu não faço domingo. Porque ela era a deusa da beleza, sempre foi. Sempre foi. Né? Envelheceu linda, né? E ela disse para domingo, eu não vou fazer uma peça do Jogo da Velha, porque a história contava um marido que larga a mulher, deixa ela dizer, era Zé Vasconcelos, Sebastião Vasconcelos, que fazia o personagem, e no segundo ato ele voltava, como diz o outro, pedindo pinico, entendeu? Perdão pelas coisas que ele tinha feito, e ela já tinha se reformulado, ela dava uma lição de vida no cara, né? Essa era a peça. Então era a volta por cima, tinha tudo a ver, né? Sim. Mas sim. Não era o Jogo da Velha. não Jogo da Velha eu não faço. Mudou-se o nome, estreou, foi um sucesso, foi maravilhoso, que nós fizemos. Eu trabalhei com Tônia e depois trabalhei com Fernanda, né? Gente, eu hoje trabalho com... Hoje não, graças a Deus, há muito tempo. Eu trabalho com Clarice. Clarice Nisquier, amigo, para mim é uma pessoa que... Eu falei para ela, querida, você está se transformando num ícone do teatro brasileiro. Sim. Sim. Entendeu? Porque não é atriz só, sabe? É essa autora que você coloca, esse teatro que você faz, entendeu? A mim me interessa muito, entendeu? Então, é que eu digo, fica fácil trabalhar com Clarice, e levando em consideração que o cara que faz a orientação, né, a supervisão teatral, é um querido... Amir Haddad. Que é o que eu chamo de uma forma irônica, eu brinco muito com ele. Seu Almir Andrade, como vai o senhor? Que é o Amir Haddad. É muita coisa, né? A gente ficaria aqui, acho que a noite inteira, né? Olha, querido, falaram, já disseram que eu sou... Teve uma coisa que era a metodologia do ensino, uma matéria, Sim, sim. que dizem que tem nessa matéria dos alunos, tem o papagaio. Sim. Aquele aluno que não para de falar, eu sou esse aluno. Se me deixar, eu conto a história toda. Mas tem entendeu? papagaios e papagaios, é muito bom te ouvir, né? Aurélio, você continua dando cursos? Oficinas? Agora, com essa história da pandemia, né, eu ainda dei 2 oficinas, né, online, na nomenclatura agora, eu dei oficinas online, mas uma coisa é você estar num computador falando e os outros alunos no computador. Eu montei uma apostila, entendeu? Falando sobre técnicas, né? Agora, o fazer da luz, se você não tiver num teatro, se você falar, né? Que eu digo, frases do Aurélio, o que diferencia o leigo do profissional? A nomenclatura. Se eu chego num teatro e aponto para uma caixa cênica italiana, em que tem a vestimenta, como diz José Dias, a vestimenta, no planejamento que uma caixa cênica italiana é montada, e falo para o rapaz que está comigo, que é o técnico do palco, e digo assim, ô meu irmãozinho, ó, aquele pano lá está torto. Ele vai olhar para mim, olhando para... cheio de pano, né? Está torto? O que é isso?
Mas se eu chego para ele e falo, querido, a terceira bambolina está desafinada, eu acho que a gente tem que dar uma subidazinha na curta. Ele vai me tratar de uma forma diferente, porque ele vai saber que vai estar trabalhando com uma pessoa da área. Então, por isso que eu digo, né, o que diferencia o leigo do profissional? A nomenclatura. Ok. Nós temos o artista iluminador e temos o técnico que opera a luz, né? O técnico que opera a luz também é um artista. Querido, eu parei de falar isso, mas é que eu digo, se eu pudesse, o meu dinheiro desse, eu mudava a lei. Entendi. Porque o que é o operador de luz hoje? Ele não é um mero executor da luz, né? Ele tem, quando eram as mesas analógicas, o meu pior momento era o momento de passar a luz do espetáculo para essa pessoa. Porque para um técnico, eu digo, entra o botão, aperta o botão A e aperta o botão C. Mas para um operador de luz, eu não posso falar para ele. Eu dizia, escuta essa música e deixa essa música comandar o movimento dos potenciômetros. Desculpa, essa frase não é para um técnico. Essa frase é para um artista. Queima uma lâmpada de um refletor. Ele tem que ir lá, desafinar, quer dizer, retirar o refletor da posição original, trocar a lâmpada e recolocar e reafinar aquela luz. Esse cara não pode ser só um técnico, porque ele tem que entender o funcionamento de cada refletor dentro daquele espetáculo. Como é que ele funciona? Então é que eu disse, se eu pudesse, eu mudava a lei. Eu diria que o operador de luz, entendeu? Ele é, me permitam, hermafrodita. Ele tem um pé na África e outro no Brasil. Por Deus do céu, como tem. Ele tem que ter essa vertente, né? E digo mesmo, os meninos que trabalham comigo, às vezes vêm me dar ideias, né? Eu falo, mas Aurélio, por que você não faz isso? Eu já disse para eles, olha, vocês ficam me dando ideias, entendeu? Se eu achar boa a ideia, eu não tenho o mínimo pudor de falar que essa ideia é minha. E coloco no espetáculo. Há muitos anos atrás, em 81, estreou Barreado no Teatro dos Quatro. Um menino chegou para mim e disse, poxa, Elizabeth Savala, né? Camilo Bevilacqua, Miriam Muniz, aquele, eu esqueço o nome daquele outro ator. Não é o Fernando Eiras, nem a Natilde Julião, não. Mas tinha um outro ator mais velho. Bom, estreou o Barreado no Teatro dos Quatro. E na montagem, um menino falou comigo. Poxa, nesse cenário do Israel Pedrosa, esse cenário, será que não dá para a gente botar aquela lampadinha que tinha uma figura de santo? E eu olhei e falei, botar uma figura... daquelas lampadinhas de santo. Eu digo, querido, você lembra do que a Elizabeth Savala entra na mão em cena, naquela época podia, né? Ela entra na mão em cena. Qual é a primeira entrada de cena dela? O que está na mão dela? Candeeiro. Tem luz elétrica nessa casa? Aurélio, não pode botar a lâmpada. Eu digo, não pode, o diabo que não pode. Gostei da ideia. E estreou um copinho de óleo, um paviozinho e tinha a vela do santinho lá no espetáculo. Passou, eu gostei da ideia, desculpa, passa a ser minha e eu vou usar. Eu não tenho o mínimo pudor nisso, não. Pois é, Aurélio, eu não tinha nenhuma dúvida que a gente teria um bate-papo super rico, né? Em relação às histórias do teatro brasileiro. E tem muito mais, tem muito mais, né? Mas eu cada dia mais admiro o conjunto, né? É o artista iluminador, é o som, né? É a equipe de camarins, é o técnico de palco, né? É a atriz, são os atores, enfim, toda uma equipe, quem escreve. É uma indústria gigante, né? E apresentar isso, trazer isso para o público, eu acho importante.
porque é fundamental. Saber o que acontece. Saber o que acontece. Para que esse pano seja aberto. Isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa nova geração de técnicos e de artistas da iluminação. Qual mensagem Aurélio de Simoni deixaria para essas pessoas? Deixa eu só para te falar uma coisa, né, que você está usando, que eu sempre frisei muito que o meu nome é com I no final, né? Por isso que eu falo que o meu nome é Aurélio de Simoni, né? O Ni é para dizer que é com I, porque acham que é com E. Mas o meu nome é Aurélio de Simoni. Não é Simoni. Simoni foi do Balão Mágico e foi casada com Afro X. Eu estou brincando com você, porque você falou que seu pai... papai exigia, exigia esse negócio. O Gianarino dele, né, que é o diminutivo de Genaro, era com 2 N's. Então ele gostava. O Gená era com 2 N's. Se não botasse, ele dizia, bota outro N aí. Ele fazia questão que a pronúncia fosse papai correta, exigia isso. Mas tem outra frase do Aurélio que eu acho que vem a calhar nisso aí, porque você me pediu. Primeiro que eu não sou pastor, né? Eu não vou ficar dando orientação para ninguém ou dar conselhos, né? Não sou não, mas eu tenho uma frases do Aurélio: teatro é uma arte coletiva por excelência. Não é o exercício da individualidade. Não é, né? Eu sempre digo isso. Não venha querer deixa que... Quem vem assistir o teatro é que diz, gostei daquele ator. Mas do outro não gostei muito, não. Você vai criticar esse público? Não. Ele tem esse direito, né? Gostei do cenário, não gostei muito da luz, não. Por quê? Caramba, é isso. Agora, se eu pudesse conversar com um bando de gente que está querendo ser emendador de fio, acendedor de lampadinha por aí, né, eu diria o seguinte: é uma arte coletiva por excelência. O iluminador, ele é um privilegiado, porque tudo informa a luz. Tudo informa a luz. Cenário, figurino, o trabalho do ator, as marcas de uma direção, um adereço, uma coreografia, tudo isso informa a luz. Então você tem que estar preocupado em traduzir com o seu trabalho o restante da equipe, esse coletivo que se chama, né, da arquitetura teatral. Entendeu? Dessa carpintaria teatral, como ela é chamada. Okay, entendeu? então, é isso. Partir para isso. Arte coletiva. Arte coletiva. Fica a dica. Aurélio, com certeza eu faço... eu não faço voz, eu quero te falar uma coisa. Esses quase 50 anos que você tem se confundem com a história de meio século de teatro do Brasil. E é muito bom conhecer alguém, ter o privilégio de ter aqui no nosso palco, né, no Teatro Fashion Mall, te agradecer porque, para nós, é voz geral, que você é uma referência na luz, na iluminação do teatro brasileiro. E eu lhe parabenizo por isso, porque nada melhor do que um homem fazer o que ele gosta e poder deixar esse legado para tanta gente que te admira. Eu queria te parabenizar pela sua história. Muito obrigado. E espero acrescentar algumas páginas mais, né? Se claro, Deus com quiser. certeza. Você tem muitos anos. Não tem muitos, não. Tem muitos, não. Olha... Mas que a gente está aí para entender isso, é só entender. Isso aqui é um mundo, faz muito bem para mim, sabe? Me alimenta muito. E é um palco sagrado. Eu acho que vale a pena. Vale a pena.